Tem dias que eu não leio nada, outros dias que eu leio muito. Só que eu tenho essa mesma coisa do Caio. Porque o pessoal até fala, como que você consegue guardar tudo que você lê? E eles não entendem que eu não guardo tudo que eu leio, né? Eu só falo do que eu guardei, então parece que eu guardo tudo, mas eu esqueci um monte de coisa. Só que pra tentar realmente revisitar aquilo que o livro passou, eu leio os livros que eu gosto muito várias vezes. Então, a última vez que eu li A Lógica do Cisne Negro, do Taleb, que a gente tava comentando, foi de 2014 pra 2015. Poxa, já faz 5, 6 anos, quase 7, eu não lembro agora quando que eu li. Eu não tava pronto pra aquele livro ainda. Eu era muito cru naquela época. Então acho que se hoje eu ler o mesmo livro novamente, minha percepção vai ser totalmente diferente, porque, embora o livro esteja parado, né? Ninguém reescreveu o que tá dentro do meu exemplar, eu mudei muito como pessoa. Então tem que ler o livro de novo, tem que ler mais de uma vez. E eu queria perguntar também, como é que vocês fazem pra reter melhor o conhecimento da leitura? Porque isso é uma coisa que as pessoas reclamam muito. Eu leio, não consigo absorver. Eu leio, não compreendo. Eu leio, não consigo guardar. Vocês têm algum macete? Anota, bloco, drogas, alguma coisa assim? Como é que faz? Eu tenho. A gente tem a vantagem de ser influenciador, né? Então a gente tem a vantagem de pegar uma ideia do livro e rapidamente passar para a audiência, né? Mas eu tenho um processo. Eu leio, anoto. Essa anotação também em bloco de nota do celular, mas também em Moleskine. Não, antes eu leio, eu grifo, depois eu anoto e aí eu sempre explico pra alguém. E ao explicar, isso me ajuda muito. Ou dou uma aula, eu faço uma live, coloco dentro de uma plataforma de conhecimento, me ajuda muito. Mas eu tenho 2 regras, cara. Eu tenho que aplicar alguma coisa do livro em até 24 horas. Alguma coisa eu tenho que aplicar em até 24 horas. E eu tenho que avaliar se essa coisa deu certo em até 7 dias. E todas as segundas-feiras, 10 da noite, mais ou menos 9h30, 10 da noite, eu converso com a Lalas. Não é uma coisa que a gente, tocou, tá na hora da gente conversar. Mas é uma mania que a gente tem desde que a gente casou. Estão juntos há quanto tempo já, João? A gente tá há 7 anos, vai fazer 7 anos. Então, desde que a gente casou, a gente tem uma mania de segunda-feira bater papo, assim. Ou a gente saia pra jantar, ou a gente em casa mesmo. E nesses bate-papos, eu sempre falo Na verdade, eu não falo do livro. Eu falo do que eu fiz, mas muito influenciado pelo livro. E então, quando eu aplico, eu retenho pra caramba, assim. E tem essa questão também. Essa questão do... Eu só lembro aquilo... Não, eu só falo daquilo que eu lembro. Uma vez eu tava dando uma palestra, e aí, sabe aqueles storyboards que os caras desenham? Sei. Sabe como é que é? Aí eu terminei a palestra, cara, tá aqui a tua palestra. Eu falei, cara, você fez tudo que eu falei, cara. Dele, você que acha que eu fiz tudo que eu falei. Eu só desenhei aquilo que eu lembro. E aí você acha que o que eu desenhei foi tudo que você falou. Então eu também concordo. Então eu pego aqueles momentos mais importantes. Quando eu li Gledor pela primeira vez, eu tava no mestrado, na USP, aí veio Outliers. Eu peguei pra ler 30 páginas, eu odiei. Eu falei, cara, livro nada a ver. Eu li 1 ano depois. 1 ano depois eu peguei o cara, eu falei... E o começo dele eu achei tão bom, cara. Você falou agora porque ele começa... Com a cidadezinha, falando da seleção do hockey, não é? Isso. Das 10 mil horas de prática. Porque o começo do livro, ele dá um negócio muito bacana, porque foram ver, eu não lembro agora qual, acho que era a seleção canadense de hockey. Mas eles foram ver que vários dos principais jogadores nasciam no mesmo intervalo, assim, de meses, né? E aí foram ver por quê. Eu posso contar essa história. Pode, porque eu já contei pra Malu. Porque é muito doido. Você falou sobre isso, né? De contar pra alguém, ensinar, e é isso que o Bruno faz. O Bruno vai e conta pra mim. Então eu leio os livros com ele. Ele vai dizer. Minha esposa é fera de falar isso. Porque às vezes eu leio eu acabei de terminar o livro, assim, ai amor, que legal, terminou, me conta um pouco do livro. E aí eu falo assim. Ah lá, o Instagram dela. Gente, tem um livro maravilhoso. assim. Aí ela falou, que deixa eu falar então da Lalas. A Lalas é assim, ó. Eu compro um livro, a Lalas olha, vê o livro, aí, tá bom. Aí do nada, de repente, eu vejo stories dela com uma foto, ela, livro do mês. Nem abriu o livro, cara. Ai, que sacanagem. É verdade. Agora, só uma coisa, quando a galera me pergunta assim, só levantando uma bola pra galera também dar uma afinetada, como é que você faz pra memorizar? Primeiro, eu não tô jogando jogo da memória. Eu não jogo o jogo da memória, eu não tô livre pra... Não, eu jogo o jogo do progresso. Então, o objetivo do livro, e eu tenho muito esse ponto do Joel, quando eu leio um livro, eu tenho uma regra de ouro. O quê? A aplicabilidade de uma coisa só. Porque eu vou ler pra sempre. Uma mensagem principal, assim. Uma coisa. Então eu sempre tenho o meu insight de ouro e 3 insights angulares. O que é o de ouro? É uma parada que o cara falou que eu falei assim, cara, vou testar agora. Acontece isso na putaria também. Não tem isso, não? É isso. Pô, boa ideia essa, Bruno! Não tem, não. Tô zoando. Aplicabilidade.
eram os livros que estão ali pra recriar o meu espírito, pra me fazer pensar mais sobre a vida? Que nem eu reli ontem, puta, assim, 30 páginas, a brevidade da vida cênica. É muito bacana, né? Não, até citando Sêneca, né? Porque o Caio é um cara muito culto, citou Heráclito aí. Sêneca fala que ensinando, aprende-se. Porque justamente isso, na hora que você ensina, você aprende em dobro, né? O problema dele é que ele nasceu mais cedo, porque eu falei isso também esses dias. Tô zoando, Sêneca é foda. Te plagiou, né, Bolinho? Então, dentro disso eles viram, poxa, tem tanto jogador nascido na mesma época, né? Aí o pessoal começa a pensar, o que tá acontecendo? Se for chegar com um astrólogo, vão falar, porque Capricórnio joga rock é melhor. Mas eles viram que, na verdade, era uma questão de seleção pela data. Data de nascimento. É, a data que o cara ia fazer teste pra entrar no juvenis, por exemplo, era sempre no mês, sei lá, de janeiro. Aí o que acontecia? A criança que tinha nascido em janeiro ia fazer a seleção, e tinha 10 anos, né? Tinha quase 11 pra fazer o teste de rock. A criança que tinha nascido em dezembro, ela tinha ainda completado 10. E pra uma criança... Um ano de diferença é muita coisa. É 10% da vida nessa idade, né? Pois é. Exato. E acho que a seleção era até mais cedo, se eu não me engano. Mas o que acontecia era que o pessoal que era mais velho, era maior, né? Conseguia ser selecionado e passava a treinar de maneira diferente dos outros. E como o Joel gosta de falar, o sucesso é treinável. O cara treinava tanto desde cedo que quando ia ver lá na frente, você ia ver pela seleção e você tinha um pessoal fazendo aniversário mais ou menos no mesmo intervalo por conta disso. Você pega duas crianças de 11 anos, ou melhor, você pega duas crianças que nasceram no mesmo ano, mas são duas crianças absolutamente diferentes. Uma fez 11 anos em janeiro, a outra só faz 11 anos em dezembro, são duas crianças absolutamente diferentes. Só que elas competem na mesma categoria. Isso acontece em vários esportes, né? Eu sou 7 de janeiro e eu competia com muitos caras que... Eu sou de 81, muitos caras nasceram em 30 de novembro de 81. E aquele, entendeu? O cara acabava de fazer, sei lá, 15 anos... Uma criança, a rodagem é considerável, um ano de espaçamento, Pô, até né? até uns 14, 15 anos faz uma baita diferença, assim. Fez diferença pra caramba pra mim. Mas gostei desse conceito da aplicabilidade pra guardar as coisas. Total. Então, tem muita gente que é isso. O cara fica... não consigo memorizar. Meu amigo, você não precisa memorizar livro nenhum. Você não precisa memorizar os livros. Geralmente, essas grandes histórias que a gente relembra e tudo mais, é porque é uma história que tem um ensinamento grande embutido, porque a melhor maneira de você passar o conhecimento adiante é colocar dentro de uma história. Por isso que a Disney faz sucesso. Não só a Disney, né? Você pega mitologia grega, porque a gente vê até hoje. Porque é uma história fácil de guardar. Tribo indígena, às vezes os caras não têm escrita no idioma deles, mas as histórias foram transmitidas oralmente e boa parte delas chegou até os nossos dias, porque a história é mais fácil. É muito mais fácil a gente falar de uma história agora dos jogadores de hockey do que de dados técnicos, né? Um negócio mais abstrato. É mais Em janeiro difícil. nasceram tantas crianças, em dezembro tantas. Por exemplo, o Bruno é incrível. Ele coloca... Você pega as histórias, a semântica da história, o ensinamento, e você coloca dentro de tudo que você faz. Dentro de um programa de curso, dentro do Viver de Renda. Ou seja, aí fortifica muito mais. Então, tudo que você aplica, você guarda. Não tem aquela coisa... uma vez o Cortella falou pra mim, eu nunca mais vou esquecer. Tem duas coisas que na vida, que se você economiza, você perde. Conhecimento e afeto. Economizou, perdeu. Por exemplo, quem economiza afeto durante um tempo extenso... Sabe aquela pessoa que não sabe nem abraçar direito? Tem gente que não sabe nem abraçar mais. Meio desengonçado, é meio duro, fica frio, porque economizou tanto afeto que perdeu. E conhecimento também. Por exemplo, você que lê um livro agora, terminou agora, eu vou dar uma receita infalível pra você apagá-lo da sua cabeça. Economiza, não ensina ninguém, não aplica nada, não conta uma história pra uma outra pessoa. Essa economia de aplicação, pra mim, faz toda a diferença de alguém que retém e alguém que se frustra por... Enfim, e cara, os livros, assim, da mesma maneira que se você retém, você perde, às vezes uma frase, uma palavra muda toda a tua vida, né? Por exemplo, As 48 Leis do Poder, Robert Greene. Nossa, eu tava folheando ontem esse livro, cara. É porrada. Primeira lei. Tem umas porradas. Não ofusque o brilho do mestre. Cara, eu usei isso na minha vida. Uma vez a gente, lá no Instituto Neymar, a gente ganhou um prêmio. E aí esse prêmio foi reconhecido em Brasília. Aí o diretor, que é irmão do Neymar pai, o Benício, eu, coordenador geral, e duas pessoas lá de assessoria de comunicação. E a gente tava lá, cara, terno, falando, aí os caras falam, porque o Instituto Neymar faz um trabalho maravilhoso, a gente quer premiar, lotado, um monte de gente. Aí toca meu telefone assim, aí a assessora fala, Joel, a gente tem que falar, né? Tem que se posicionar, tem que falar alguma coisa. Pede pro Benício falar. Eu falei, tá bom. Aí eu colei do lado do Benício, é importante a gente se posicionar aqui, falando alguma coisa dele. E eu senti que ele tava nervoso, ele falou, não...
Não quero falar, não. Aí eu devolvi aqui no WhatsApp. Ele não quer falar. Não, tem que falar. Então fala você, João. Então fala você. Me enviou na hora. Robert Greene. Regra número 1. Não ofusque o brilho do mestre. Eu falei, se eu falar... Vai roubar a cena. Vou roubar a cena. Cara, e aí eu achei uma maneira e falei assim, Benício, sabe aquela história que você contou de como que foi a construção do Instituto Neymar, que você e o Neymar pai fizeram num guardanapo dele? Sei, pô, puta história legal, conta ela aí. Aí ele contou e aí nisso veio a retórica de se posicionar sobre o Instituto. O livro, que custa, sei lá, R$48, essa passagem fez isso na minha vida. Então não ofusca o brilho do mestre. E teve o outro livro também que eu li, que chama Marketing de Guerrilha, do Jay Levinson. Eu tô lendo o livro, tô lá, passou 200 páginas, eu tô indo, tá legal, tá. Eu lembro até hoje, página 336, cara. Eu lembro até hoje. Eu lembro até a editora best-seller. Ninguém vai nem conferir, né? Eu lembro até hoje da página 227. É que nem ditado. Quando você não souber do ditado, inventa e fala que é chinês. Ó, tem um ditado chinês que diz o seguinte... Ninguém vai conseguir achar a fonte. Eu, às vezes, quando eu quero inventar umas frases, eu falo que é um ditado chinês. Cara, aí eu peguei, cara, e tava lá, a melhor maneira de você se fixar na mente de um cliente é chegar a essa mente primeiro. Pô, isso pra mim valeu todo o livro. Porque eu tava num momento que eu precisava ouvir aquilo, sabe? Então tem cada palavra, tem cada frase. Que depois que eu escrevi um livro, eu ouvi assim, ó. Joel, seu livro mudou minha vida. E eu não aceitei isso aí. Não é possível. Meu livro não mudou a sua vida. Foi você que mudou a sua vida. Mas eu comecei a analisar, eu falei, poxa, vários livros mudaram a minha vida. Eu só tô aqui por causa de um livro específico. Eu vou acreditar nisso também. Tim Ferriss, Trabalhe 4 horas por semana. É verdade. Esse livro não é o melhor livro que eu já li, não é o mais importante, mas esse livro mudou a minha vida, porque foi lendo esse livro que eu falei, um dia, não sei como, porque eu não sabia nada de internet ainda, não sei fazendo o que, mas eu vou ter um negócio online. E estamos aqui hoje, né? Estamos aqui hoje depois de alguns negócios online. Pois é, eu li esse livro em 2008, eu fiquei impressionado.